amores, sejam bem-vindos à nossa live. Já já vou chamar a Ana, que é a nossa nutricionista. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, estresse e o impacto disso no nosso resultado. Ai, gente, tô muito feliz com a presença de vocês, eu tô super animada. Oi, Ana! Oi, Mica. Então, Boa noite, começar me tudo bem? apresentando. Eu tô bem, você? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ana, eu sou psicóloga. Hoje eu atuo com atendimento clínico, que é a psicoterapia. E aí eu atendo pela abordagem cognitivo-comportamental. E a gente fala muito disso, né? Dessa motivação, de assuntos que podem parecer longe da atividade física, mas é uma coisa que atua junto. Então, quanto que isso tá tudo ligado mesmo quando a gente ignora, pensa que não, que é bobagem, que é só é uma coisa que não tem nada a ver, que as coisas estão longe, mas o quanto está perto. Então, para mim é um prazer estar participando, um convite que eu aceito, assim, muito motivada, com muito carinho. Agradeço pela oportunidade. Ana, muito obrigada de verdade por estar aqui, por aceitar esse convite. Eu estou muito, muito, muito feliz com a sua presença. A gente tem uma parceria de algum tempo e eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que essa live vai ajudar muitas pessoas sobre autossabotagem, Ana. Muitas pessoas nem sabem o que é isso. Muitas pessoas fazem isso e nem sabem. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Nossa, quem nunca, né? Assim, quem nunca ficou 1000 horas fazendo uma coisa, se dedicou super, olhou para aquilo e falou, nossa, eu podia ter feito melhor. E assim, é uma comparação muito injusta, porque na maioria das vezes isso vem de um histórico de comparação com outras pessoas e que são assim padrões inatingíveis quase. Muito mais do que reconhecer o que você fez, você ficar almejando uma coisa que o outro está fazendo. E é aquilo que a gente fala sobre trajetória e sobre conquista. É normal a gente pegar a nossa conquista e colocar ela num pote pequenininho e olhar para do outro como se fosse uma coisa incrível. E aí que tá essa sabotagem. No dia a dia mesmo, o quanto que a gente vai se punindo pelas coisas não saírem como a gente espera. O quanto às vezes a gente quer fazer. Em terra de Instagram, então, de redes sociais, o quanto que você quer a foto perfeita, a história perfeita, o dia perfeito, e aí? Nessa busca de perfeito, de perfeição, desse padrão inatingível, você vai só se sabotando. E essa sabotagem, ela vai chegar num ponto em que você vai acabando com a sua motivação de realizar aquilo. A autossabotagem é como se fosse aquela vozinha ruim que fica dentro da cabeça, o tempo todo falando, e se? E se? Isso vem de um histórico de crenças, de padrões disfuncionais que a gente tende a repetir. Então, para isso, é valorizar, sabe? É olhar a trajetória e falar assim, olha, eu parti disso. E eu tô aqui. O quantas vezes é aquela frase assim, que por mais que pareça um postzinho mesmo, mas o quanto você esperou estar onde você tá hoje. E aí hoje, você tá onde você tá e você não se valoriza. Você não entende aquilo, você não vê como uma conquista. O quanto que isso, talvez essa pausa para, olha, eu vou valorizar esse momento. Por mais breve que seja, por mais simples que você acha, valorizar pequenas conquistas torna a motivação uma coisa diária. Não ficar pensando, quando a gente fala de atividade física, aquilo de vou treinar 5 vezes por semana, toda semana, não vou faltar dia nenhum, e aí a pessoa falta um dia e se condena por ter faltado. E às vezes ela faltou por uma razão, por um problema de saúde, por trabalho. E aí a pessoa se pune tanto que ela perde a motivação dos outros 4 dias. A motivação de ir mais 2. E aí é isso, assim, é o quanto... Pode falar, o quanto que essa sabotagem tá no cotidiano. E assim, não é uma coisa que muda de um dia pro outro. A gente vive uma geração de um imediatismo. Verdade. Eu quero um resultado para ontem. Eu quero uma ação que conserte tudo agora. Muito mais do que eu quero fazer algo para que isso mude. Fazer algo para que daqui a 2, 3 meses eu consiga estar melhor. E é muito disso. O quanto que isso também está na atividade física. O quanto que isso está numa vida mais saudável. E como é engraçado, porque ontem, eu até comentei na live de ontem, que ontem à tarde eu recebi uma mensagem, e a pessoa falava assim, nossa, eu quero ganhar massa muscular, qual remédio eu tomo? E entra muito nessa área do imediatismo, as pessoas não querem trabalhar duro, sabe? Elas querem uma fórmula mágica para aquilo, eu quero um salário maior, quero uma fórmula mágica. Eu quero ser realizada financeiramente, uma pílula mágica, quero ter meu corpo dos sonhos, uma pílula mágica. E quando, na verdade, infelizmente ou felizmente, tem que ter paciência, é uma constância. É tipo, você falou, um pouquinho de cada vez. E você entrou num ponto muito legal sobre a gente não valorizar as nossas conquistas. E eu já passei muito por isso e eu luto muito com isso, porque eu me cobro muito, gente. Eu acho que, se vocês tentem conhecer alguém que se cobre mais do que eu, e vocês vão falhar, porque eu me cobro muito. Muito mesmo. De certa forma, eu acho isso bom, porque sempre me faz correr atrás do que eu quero. Mas em momentos, eu me auto-saboto. Então, tem vezes que, tipo, eu conquistei aquilo, só que eu não tô feliz, não é que eu não tô feliz, eu não tô 100% satisfeita, porque eu acho que eu poderia ter feito melhor. Isso acontece muitas vezes, tem vezes que eu gravo vídeo aqui pro Instagram, eu falo, não, podia ter feito melhor. E não posto o vídeo. Mas eu quero falar com vocês que isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. E às vezes a gente não tem noção. Antes eu não tinha noção de que isso era um tipo de autossabotagem. Eu não sabia disso. Eu achava, era normal, eu quero fazer o meu melhor. E muitas das vezes não é. Muitas das vezes a gente deixa de conquistar as coisas ou deixa de evoluir porque a gente está se auto-sabotando sempre. Está sempre se comparando muito com a outra pessoa. Aqui no Instagram é uma ferramenta incrível, maravilhosa. Mas muitas das vezes nos faz comparar o nosso bastidor
com o palco de outra pessoa. E aí a gente vê, tipo assim, uma pessoa que conquistou tudo aquilo que você quer conquistar um dia, e você fala, nossa, aconteceu tão rápido para aquela pessoa, quando na verdade aquela pessoa trabalhou duro anos, e aí só porque você ainda não chegou naquilo, você se desmotiva. Quando na verdade você devia se motivar, tipo, poxa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Assim, se a gente pensar, a gente só vê o topo da escada. A gente não vê o Exato. degrauzinho do degrau. E é isso. É pegar isso e ver. Muito mais do que a conquista do outro lá no topo da escada, é o meu degrau pelo meu degrau. A Stephanie colocou um pouco de como que a gente pode melhorar isso. É no dia a dia. É entendendo assim, fiz o que deu. Se eu não fiz mais, eu posso tentar melhorar, mas eu não posso me obrigar a melhorar. Vamos entender por que eu fiz só isso. E aí parar mesmo, analisar o dia. Entender se naquele dia tinha uma dor de cabeça, tinha um cansaço, tinha um excesso de trabalho, tinha problemas familiares. E assim, nesse momento atual, sério, eu fiz o que deu numa pandemia, eu fiz o que deu na situação que a gente tá. Então, eu fiz até muita coisa. E agora, na pandemia, se piora tudo isso com o quanto as pessoas vêm acumulando de ansiedade, estresse, ao aumento do índice de depressão, do aparecimento, né, desses quadros depressivos, e aí começa uma cobrança, porque as pessoas retomam o contato social e pessoas mudaram. Fisicamente, emocionalmente, no aspecto psicológico, tudo mudou. E aí começa. Mas a fulana ela voltou magra, muito magra. Tá, você sabe por que a fulana emagreceu tanto? Você sabe se isso não vem de uma depressão? Você sabe se isso não vem de um sofrimento que essa pessoa teve? É esse olhar para aquilo. Olha, eu não sei a dor do outro. Eu não sei o bastidor do outro. Eu não posso só querer o palco se eu não estou disposto a viver o que o outro viveu. Se o outro não sabe... Desculpa, porque muita gente acha que aquela pessoa tá muito melhor do que eu. E às vezes a pessoa só tá transparecendo. Quantas vezes a gente não sorriu quando na verdade a gente tava assim, destruído por dentro? E a gente não fala isso muito aqui na rede social. É muito difícil você chegar e ver alguém chorando, sabe? Porque você não quer passar um sentimento de tristeza ali pra trás. Eu falo que são flashes de momentos bons que as pessoas postam aqui. E aí você fala, nossa, fulano tá viajando, tá rindo. E eu tô aqui chorando, quando na verdade a pessoa às vezes nem tá tão feliz como ela transparece está. É aquilo. Esses dias estava tendo muito post sobre... E fora do Instagram, você tá bem? Não. Uhum. Às vezes você não tá. Vai ter dia que você não vai estar. E não tem por que ficar nesse medo de... Eu quero estar bem 100% do tempo. Eu quero estar feliz 100% do tempo. Eu quero postar essa felicidade o tempo inteiro. Tá, mas fora daqui. Você vai pra academia por prazer? Você vai em busca de mais uma coisa pra colocar, pra manter essa rede feliz. Manter essa rede cheia de coisas boas, cheia de inspirações, de padrões. Ou você vai porque você quer melhorar no seu dia a dia? Você quer chegar no final do dia menos cansado, mais disposto? Você faz você toma aquele suco verde que no fundo você nem bebe, ou você tá fazendo porque você gosta? Ou você tá fazendo porque você é obrigado a postar, porque te falaram que ter uma vida saudável é isso? Então, o quanto que saúde tá muito mais fora daqui do que dentro. Do quanto as pessoas estão muito preocupadas com a internet, com essa comparação. E assim, é na comparação que você perde seu sorriso. Porque você nunca vai ser o que você tá olhando. Primeiro que você é você. Quer se comparar? Então tá. Pega a pessoa que você era ontem. Pega a pessoa que você era um ano atrás. Vamos voltar na pessoa de um ano atrás e pensar o que ela queria. Às vezes ela queria estar aí. Eu queria estar trabalhando, ter concluído uma faculdade. E aí, ela conseguiu? Olha, eu consegui, eu tô trabalhando, eu tô na faculdade. E por que você acha que isso é menos do que as outras pessoas? Então, a comparação ela só é válida se ela é feita com o seu eu de antes. Não tem por que você ficar fazendo comparação com outras pessoas. Ana, uma pergunta. Como saber se eu não estou me sabotando na questão assim? Porque você falou no início, chegar no final do dia e não se cobrar tanto. Mas sabemos que tem pessoas que vão aproveitar disso para não fazer nada, para procrastinar, para ser mais preguiçoso. Como eu vou separar, tipo, olha, eu não estou me auto-sabotando, ou não, estou sendo preguiçosa? Porque é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. E se a gente não tem uma maturidade, a gente vai ser preguiçosa. E vai falar, não, isso tô cuidando da minha saúde mental. Estou cuidando da saúde mental. Fiz o que deu, nada. Assim. Então, isso, exato. A gente não tem um parâmetro. Saúde mental não é uma receita de bolo, sabe? A gente queria que fosse. Olha, você vai colocar 2 gramas disso, não sei o quê. Você vai colocar isso, vai bater, vai pôr 30 minutos no forno, você vai tirar um pacote de saúde mental maravilhoso, com tudo bem, autoestima, autoconhecimento no alto. Não é. Mas assim, o que a procrastinação te traz? Depois ela te traz culpa. Então depois dessa procrastinação, ela vira pra você e fala, então, você não fez nada? E aí? Mas você não fez nada porque você tava com preguiça? Porque você não foi capaz? E a gente sabe quando a gente tá enrolando pra fazer alguma coisa. Por mais que não tenha, assim, quase que uma percepção imediata, você sabe quando você tá colocando uma tarefa de lado? Porque é difícil, porque é chata, porque é burocrática, a gente costuma deixar isso com coisa de banco,
coisa assim que é meio chato de resolver, que você tem que ir pra uma fila que você demanda de outra pessoa. A gente tem uma tendência de colocar isso de lado e empurrar com mudar. Então, trabalhar a produtividade é importante, mas não essa produtividade exagerada. É entender que eu tenho obrigações, eu tenho tarefas, eu tenho emprego, eu tenho necessidades ali, coisas que eu tenho para resolver, mas eu preciso de um tempo para descansar. Então eu não posso pegar as 24 horas do meu dia, colocar 30 horas de trabalho, porque não vai caber, a conta não vai fechar. Então, talvez, assim, eu faça muito isso, sabe, gente? Só talvez, assim. Só talvez. É pouca coisa que a gente se identifica. Um dia tem 24 horas, olha, eu acho que eu trabalho 36. E aí eu vou acumulando, e aí eu vou perdendo o final de semana, e aí eu vou perdendo coisas que eu gostaria de estar fazendo, aí eu vou me colocando de lado. Então, assim, por mais chato que seja, lista. Faz uma lista do que você precisa resolver hoje. Pega uma tarefa, não começa pela mais chata. Não começa pela mais chata, sempre desanima. Então pega uma lista e coloca, preciso fazer compra no supermercado. Vai no supermercado, faz a compra. Ah, olha, eu preciso resolver isso no banco. Vai no banco. Olha, agora de tal horário a tal horário eu tenho que trabalhar. Mas separa 10 minutinhos no fim do dia e vai escutar uma música que você gosta. 20 minutinhos pra ler um livro. Ou vai assistir um episódio da série. Não é pegar a série inteira e fazer ela 10 temporadas e esquecer da vida. Mas assim, é se permitir mesmo esses momentos. É falar, não, tá, cheguei de tarde, eu tô cansado, eu não quero ter que preocupar com o trabalho agora, eu quero mesmo sentar e ver um episódio de uma série. Então, assiste. Aí a Stephanie começa sempre pela pior. Às vezes a pior desanima, às vezes a pior é muito chato. Porque normalmente ela é uma coisa que a gente não quer fazer. E aí, ou a gente vai agarrar o dia inteiro, ou a gente vai resolver logo pra ficar livre, mas vai ficar remoendo aqui. Isso não é via de regra. Eu começo pela mais difícil, tipo, que eu falo assim, é que demora mais tempo. Porque aí depois que eu deixo ela acabada, eu já sei o tempo que sobrou durante o dia. E o meu dia, tipo assim, é muito picado. Uma hora eu tô na rua, outra hora eu tô em casa, então eu tento dividir, sabe? Pra mim poder conseguir lidar. Eu sempre escrevo tudo que eu tenho que fazer. Só que antes, eu confesso que assim, eu colocava muito mais tarefa do que eu conseguia dar conta de fazer. Hoje, eu faço o seguinte, eu coloco a tarefa e falo, olha, eu tenho que tentar fazer isso tudo aqui hoje. Não deu, eu coloco, pessoal, isso aqui tem que ser feito até sexta-feira. Tento fazer hoje. Não deu, faço na quinta. Mas antes não, antes eu fazia assim, eu ficava louca, perdia sono que eu tinha que fazer. Porque eu tenho muito compromisso com as minhas coisas. Então, eu sempre tinha aquele medo de não conseguir cumprir os prazos que eu colocava, sabe? E aí eu fazia muito isso. Hoje eu sou um pouco mais flexível. Então, eu falo, olha, eu tenho até tal data pra terminar. Então, eu finalizo isso até tal data. Mas antes, não. E isso me deixava muito doida, eu confesso. Que, tipo, eu ficava um pouco assim, gente, o que eu vou fazer? Eu meio que surtava, sabe? Muitas das vezes. E é isso. Às vezes a gente deixa pra fazer essa lista de prioridades à noite. E aí você vai pensar, nossa, eu tô dormindo em vez de fazer isso que dava. Tá, não dava. Você colocou no outro dia porque não dava. E aí você tem que parar e falar, ok, então tentar fazer isso de manhã. Tô com um tempinho que eu vou andando pra algum lugar. Tá, vai anotando aquilo ali. Ou eu tô numa fila, assim, esperando alguma coisa, eu tô esperando um atendimento médico. Deixa eu ver o que eu tenho pra fazer. E vai anotando no celular, na agenda. Faça um grupo no WhatsApp só com vocês. Coloque uma pessoa, tire e fique só você. E coloque tudo que você tem pra fazer lá. Use de rascunho. Hoje, tem tecnologia. Aproveite, aplicativo. Tem muitas ferramentas à disposição. Tem o Trello e tem o Asana. São dois aplicativos muito bons. Eu sou das antigas, prefiro papel e caneta. Então eu tenho um planner, uma agenda, né, que eu anoto tudo que eu tenho que fazer. E normalmente eu faço isso no sábado ou no domingo. Porque aí eu já começo a minha semana sabendo como que ela vai ser. Se vai ser uma semana mais pesada, se vai ser uma semana mais tranquila. Então eu já tenho esse, como fala, direcionamento. Mas pra quem gosta de fazer no digital, esses dois aplicativos são muito bons. E é isso, é não colocar coisa demais. Quando você fala assim, eu tentava colocar tudo quase que da semana, não tá resolvendo na segunda-feira, não vai dar. Sim. Então, divida isso, estabeleça prazos. Então, eu tenho isso pra resolver até o fim de semana, eu tenho isso pra resolver até dia 15. E aí você vai lidando com uma coisa de cada vez. E não tentar pegar 20 problemas pra resolver junto. Não é começar a fazer não começar a fazer. Não começar a fazer um trabalho da faculdade enquanto você resolve uma coisa no telefone, enquanto você tá com quase que assim, outro celular ligando pra uma pessoa, aí você tá mandando mensagem, ligando, fazendo uma coisa. Tá, vamos fazer o trabalho da faculdade? Então, vou sentar aqui e vou ficar por tanto tempo fazendo. Vou resolver isso no telefone? Ok. A mensagem é uma coisa mais difícil, porque assim, acaba que você tem que depende do outro pra responder e tudo. Sim. Mas não ficar tentando acumular um monte de coisa, ficar pensando o tempo inteiro em quanto eu preciso resolver tudo isso de uma vez. Tipo, priorizar as tarefas? E aí é isso, vamos priorizar. Então, hoje eu preciso resolver isso, isso, isso e isso. E se der, isso e isso. Entendi. É difícil, mas assim, exige também um pouco de autoconhecimento, sabe? Saber até onde você pode ir. Então, olha, eu cheguei no final do dia, eu não tô tão cansada. Acho que eu posso tentar adiantar uma coisa. E aí tenta. Mas não colocar aquilo como eu preciso dar conta da semana inteira na segunda. Você tem a semana inteira.
A Stephanie fez uma pergunta que eu acho que entra um pouco no que a gente está falando. Ela perguntou assim, como a ansiedade está ligado na compulsão alimentar? Primeiro, a gente tem que separar compulsão alimentar como transtorno de uma regulação emocional pela alimentação. É o dia que você tá triste, fala você pra quer gente comer. o que é cada termo aí, pra gente ficar mais Então, esclarecido, né? a compulsão alimentar, ela é como se fosse aquele comer desenfreado mesmo. Aquela pessoa, assim, que a gente vê como Come sem patológico. Não, ela sabe que tá comendo. Mas ela é muito mais comum em pessoas que têm algum transtorno alimentar. Então, assim, pessoas que têm anorexia, pessoas que têm bulimia. O que a gente vê muito hoje são, assim, pessoas que têm o ato de comer algo, assim, específico, como forma de regular o humor. Então, eu tô triste, eu como. Eu tô estressada, eu como. Eu tô muito feliz, eu vou comer mais. Porque você quer controlar quase que os seus hormônios, as substâncias que estão agindo no seu corpo. Comer é prazeroso. Comer doces é prazeroso. Então, assim, você vai comendo porque no fundo você não quer lidar com aquilo. Então, você usa quase que como uma estratégia para compensar outras coisas. E aí, a importância de entender o quanto eu tô comendo para evitar sentir. É o que o pessoal fala, que você tá comendo suas emoções. Você come por tristeza, você come por alegria. Tá, e por quê? Por que você faz tanto esse ato de, hoje eu tô triste, eu vou comer isso, e aí, assim, nunca é um pouco. É sempre o máximo que eu der conta disso. A comer Às por vezes compulsão. até mais do que a pessoa aguenta comer, né? O comer por compulsão, ele é um comer desenfreado quase sempre, sem um sentido. A pessoa não come só doce, ela come tudo que ela acha possível para saciar aquilo. Por isso que a gente costuma ligar ele muito mais a esses transtornos alimentares. Mas, assim, é uma coisa muito ampla que eu consegui resumir aqui, mas, de certo modo, esse comer, que tem muito assim, as pessoas começaram a ficar muito tristes e descontar em doce, ficar muito feliz e descontar em doce. Então, o quanto que isso é só para regular o humor, é só para poder dar essa sensação de bem-estar, que comer dá. Assim, no O geral. merecimento também, né, Ana? Tipo assim, eu tive um dia muito produtivo, eu mereço comer um doce. Eu tive um dia muito puxado, eu mereço comer um doce. Eu tive um dia triste, eu mereço comer Mereço comer, isso. É quase que assim, seria assim, uma recompensa por tudo que eu tô passando. Então, por que não se recompensar de outras formas? Se você entende que a comida está te prejudicando, a quantidade de vezes que você está comendo, a forma que você está comendo, então vamos entender o que tem por trás disso? O quanto que você está querendo fugir dessas emoções por outros caminhos, eu tava triste, eu me enchi de açúcar e agora eu tô feliz. O que será que tá? Ou será que você só tá cheia de açúcar? Você não resolveu o problema, você não lidou com aquilo. Ele tá ali. Você pode ter tampado ele, mas ele continua. Então é isso, é entender que tem algo a mais nesse desenfreamento mesmo, nessa falta de controle, dessa compulsão por querer muito uma coisa. Comer emocional, ele é muito mais aquela fome de quê? Não é uma fome, é uma fome de. Eu tô com uma fome disso. E aí que a gente vai percebendo quanto que comer ali é mais um desejo do que uma necessidade. Gente, se vocês tiverem com alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a Ana e eu vamos responder. Não fiquem com dúvidas, tá? Podem mandar aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas que a gente vai responder. Ana, e entrando nesse assunto, a gente já falou de autossabotagem aqui, a gente falou sobre compulsão alimentar. A ansiedade e o estresse estão ligados à autossabotagem? A ansiedade é o novo mal do século. Se a gente parar pra pensar, todo mundo tem um dia que se sentiu ansioso e tudo. E assim, a ansiedade não é uma coisa ruim. Ela tem uma função. Você não vai ver ninguém livre da ansiedade, sem ansiedade nenhuma. Porque a ansiedade tem uma função. Ela é quase que um instinto da pessoa. Ela é uma emoção que tem uma obrigação na nossa vida. Ela serve para deixar a gente em estado de alerta. Eu costumo falar para os pacientes que assim, a ansiedade, ela te avisa que você tem que olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Ela te dá estoque, de que é uma situação, ela te dá aquela sensação de que você chega num ambiente diferente e ela te fala assim, olha, esse ambiente é diferente. Fica atento, fique esperto. O que é o grande problema? Ligado, né? O que é o grande problema da ansiedade? É quando ela faz isso até onde você está bem. Ela está o tempo todo te jogando a informação de que algo está dando errado. Alguma coisa vai acontecer. Você não está prestando atenção. E aí, você vai criando um monte de cenários. Esses cenários vão gerando mais ansiedade. E você tem que normalizar. É quase que racionalizar essa ansiedade para falar assim, olha, não tem porquê você está aparecendo aqui agora. Eu preciso me controlar. Eu preciso entender por que eu estou ficando ansiosa. E aí a gente vai rebatendo isso quase que com argumentos. É literalmente você e sua ansiedade discutindo. Você pega pra ela e fala assim, olha, não tem sentido você fazer eu ficar nervosa toda vez que eu tô com um aluno novo na academia. Eu sei o que eu tô fazendo, eu estudei pra isso, eu tenho conhecimento. Isso vai rebatendo. Ai, é muito difícil. A sua ansiedade não chegou nesse ponto
da noite pro dia. Ela não vai sumir da noite pro dia. E a gente volta naquilo, nesse imediatismo, na situação que a gente tá vivendo. Então, e o estresse vem junto. Ele é quase que um pacote completo. O estresse e a ansiedade, eles dão a mão. Isso que eu ia te falar, te perguntar, né? Os dois parece que andam muito junto e muitas vezes a gente não consegue identificar o que é estresse e o que é ansiedade. O estresse, ele tem que ter uma causa. Você não fica estressado do nada. Você não consegue assim, eu simplesmente tô estressada. Algo puxou isso. E o estresse também ele vem como uma reação. Mas é aquilo, é a gente entender o que a gente sente. É difícil, mas é possível. É racionalizar as emoções, é entender assim, olha, essa situação me deixou chateada. Esse dia que eu fiz isso diferente, eu fiquei mal. O que eu posso fazer? A fala do outro me incomodou. Mas em vez de ficar remoendo aquilo e se estressando, por que eu não fui conversar com ele? Por que eu não falei, poxa, aquilo que você falou me incomodou? Aquilo podia ter sido de outra forma. Uhum. A ansiedade é a mesma coisa. Por que essa ansiedade fica voltando nesse sentido? O que tem aí? E a importância de estar fazendo a psicoterapia, de estar buscando atendimento. Porque entender da gente é muito difícil. Entender o que tem por trás daquilo é sempre muito difícil. E não é... Ainda tem uma resistência de que terapia é pra gente com problema. Terapia é pra gente que não dá conta. É pra gente fresca. É pra gente que tá com preguiça. Já ouvi isso. Que é pra gente doida. E aí, assim... Terapia é pra gente doida? Então, dá pra todo mundo. Olha o que a gente tá vivendo. E aí? E assim, muito mito em torno do que é a psicologia. É achar que você vai ficar assim, a sua vida toda e mais 6 meses lidando com o problema. E não, a psicologia quer te dar ferramentas. Você não vai no psicólogo para ter respostas. Pelo contrário, você vai ter mais perguntas. Mas são essas perguntas que vão te motivar a se entender. Então, assim, realmente compreender o porquê você faz o que você faz. A Amanda perguntou assim, como lidar com a ansiedade de comer? Então, a ansiedade para chegar na hora de comer ou a ansiedade quando você está comendo. Então, assim, se é a ansiedade para que chegue a hora de comer, eu sugiro que você avalie, aí junto com uma nutricionista, se o que você está comendo é o suficiente. Porque se é fome que você está sentindo, seu corpo vai pedir. Então, entender. E aí, aquelas coisas que a gente volta. Bebe água. Vamos ver se passa. Eu sempre encho a cara na água. Então, bebe água. Vamos ver se passa. Fome e sede são interpretações muito similares no nosso organismo. Apesar da gente... A gente recebe, às vezes... Quantas vezes você bebeu um copo d'água porque você acha que estava com fome e passou? Exato. Então, assim... E às vezes é uma necessidade de que seu corpo mude o foco. Pode ser isso. Pode ser, eu tô numa situação que me causa ansiedade. Eu vou sair para comer, porque é normal. Todo mundo precisa comer. Em ambientes sociais, falar que, nossa, desculpa, eu tô indo almoçar. Olha, desculpa, tá na hora de eu sair para lanchar, alguma coisa assim, para evitar uma situação desconfortável. É entender em que situações, em que contextos que essa ansiedade para comer aparece. Muito mais que só ser uma ansiedade. E também, Ana, eu sempre falo com os meus alunos, não deixar para comer a hora que você tá morta de fome. Então, junto com uma nutricionista, escalar isso. Olha, eu vou comer, por exemplo, de 3 em 3 horas. E não você almoça e depois só janta. Porque quando chega no jantar, você está extremamente faminta e vai comer até o reboco da parede, gente. Porque você ficou horas sem comer. E aí você vai comer, vai parar de comer, vai estar com fome ainda. Por exemplo, tem um buraco negro no estômago. Por quê? Porque ficou muitas horas sem comer. E quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente come a primeira coisa que vê na frente. Então, às vezes você ficou lá, por exemplo, até na parte da tarde, comendo certinho a sua dieta. Aí quando chega, você pega e pula 2, 3 refeições. Quando chega no jantar, você come a primeira coisa que você vê na frente, sem saber se aquilo é saudável, se não é, se tá bom, se tá ruim. Você só quer comer e satisfazer aquela necessidade do corpo. E isso é muito importante. E o que a Ana falou é muito importante. Entender se você realmente está com fome. Ou se você está só comendo por ter uma certa de compulsão, por estar comendo só porque você quer descontar na comida o que você está sentindo. Isso é muito importante. A Stephanie perguntou assim, Ana, você acha que diário pode ajudar, ter um diário pode ajudar na ansiedade? Primeiro, qualquer coisa escrita eu acho válida. Qualquer coisa que você possa rever. Porque assim, às vezes é difícil lembrar. E o que acontece na ansiedade? Você entra numa crise, normalmente associada assim àquela falta de ar, daquele quadro de fazer aquela respiração curtinha, porque você está buscando ar para respirar e não faz nem sentido que você respirasse pausadamente. Você respiraria melhor. E aí você tem aquilo, você pensa que é o seu pior dia, você pensa que é o seu pior momento, que nada de ruim vai acontecer. Aliás, que tudo, né, de ruim vai acontecer. Então, entender. Outras vezes eu senti isso. Outras vezes isso me causou. Essa ansiedade, isso foi gerando. Tá, eu passei por isso. Então tá na hora de eu entender. Porque que toda vez que eu vivo um momento X, e aí eu tenho isso registrado, eu fico ansiosa. E aí, mais uma vez, a importância de ter um profissional para poder te ajudar a entender. Porque normalmente a ansiedade, se a gente parar pra pensar, os piores dias da ansiedade, você tá vendo ela atrelada a alguma coisa. Algo aconteceu que você ficou ansiosa. E aí, assim, de novo a gente volta pra... Será que foi um dia que eu me cobrei? Eu me gastei demais? Eu drenei a minha energia toda naquilo.
Eu coloquei muita coisa para resolver na semana, eu não fui dando conta daquilo na semana, eu comecei a ficar ansiosa com aquela possibilidade de falhar de novo. E aí, tudo vai se ligando. E se a gente parar para pensar, tudo tem uma ponta de autocobrança, uma ponta de autossabotagem, uma pontinha de ansiedade. E aí a gente fez um bolo. Ah, não tinha ingrediente para bolo. Mas então, olha, esse dá para fazer. Com uma pontinha de estresse, uma pontinha de autossabotagem, uma pontinha de autocobrança, um tanto de comparação, você vai criando ansiedades. Então, é entender o que está contribuindo para essa ansiedade, o que está fazendo isso se tornar possível, qual quadro tem ali envolvido naquilo, se é histórico de relacionamentos, se é no ambiente de trabalho, se é num panorama geral, se é por desacreditar em mim, e a gente vai entendendo. E é muito engraçado isso. Eu sempre gosto de escrever. Tudo eu prefiro escrito do que digital. E eu já vi várias pessoas falando sobre essa questão de todo final do dia, você escrever os sentimentos que você teve durante o dia, que você consegue dormir até um pouco mais tranquilo, né, mais leve. Eu sinto que quando eu escrevo algo que eu tô sentindo, eu pareço que eu tô, sei lá, tirando isso de mim, eu sinto que eu fico mais leve. Uhum. E assim, você tá colocando aquilo pra fora, de certo modo. Sim. O problema todo é esse excesso de guardar coisas, porque nada pode ser compartilhado, porque nada pode ser visto. Eu não posso ter um dia mal, eu tenho que estar feliz. Eu não posso ter um dia ruim, eu tenho que estar sempre bem. Tá, quer dizer que ninguém tem um dia ruim. Existe mesmo uma pessoa que vive 365 dias do ano, feliz, sorridente, se achando incrível, se achando perfeita, nunca errou, que tem 0 defeitos? Não tem. Não existe. Se você achar essa pessoa, perigoso. Perigoso. É. Essa pessoa, aí sim a gente pode falar que essa pessoa tem algum problema. Porque todo mundo, eu acho, não tenho certeza, todo mundo tem os seus defeitos, tem seus dias bons e seus dias ruins. Só que eu acho que o que muda o jogo é o que você faz com aquilo. Tem pessoas que quando tem momentos difíceis, momentos ruins, param. E não quer continuar, tem medo do fracasso e ficam paralisadas. Quando outras pessoas, com um momento de dificuldade, é como se fazer do limão uma limonada, né? Pega aquilo como combustível para poder fazer algo melhor. Eu acho que muitas das vezes é isso que acontece. E aí, assim, o parar é um problema. Você vai parar, você vai deixar a ansiedade te consumir. Então, por mais difícil que seja, tenta agir. Ah, eu não consigo fazer o que eu estava fazendo. Então tá, tenta fazer uma coisa muito simples. Vai regar uma plantinha, sabe? Parece bobo, mas tenta agir. Vai fazer alguma coisa que você julga como uma coisa ruim, mas tenta fazer. Uma coisa ruim no sentido de não é importante, é desnecessário, mas tenta fazer. Haja apesar do que você está sentindo. Chegou numa crise de ansiedade. Foca nas coisas que tem em volta de você, em vez de ficar focando só no problema. Isso não significa fugir do problema, mas tentar entender assim, eu não tô em perigo, eu tô num ambiente seguro. Olha, eu tenho isso ao meu redor. Está num momento difícil, estabeleça vínculos de confiança. Então, assim, eu tenho pessoas com quem eu posso contar. Eu tenho pessoas que estão cientes de que eu tenho esses momentos ruins e eu posso mandar mensagens para ela do tipo, conversa comigo agora. Me ajuda a entender, a mudar de foco um pouco. E vai levando isso. Por isso é importante manter relacionamentos saudáveis, manter uma rede de contato, né? Uma rede de apoio que funcione, que seja uma rede de apoio que não vai te julgar, que não vai falar, poxa, você tá com frescura, isso é falta de Deus. Fuja de pessoas que ficam dizendo que depressão e ansiedade, gente, é falta de Deus. É falta de amor, é falta de acreditar, é frescura, sabe? Não se mantenham nessas crenças. Porque isso é um mito. E é muito... Vou responder a Bel e a... Esqueci o nome da menina, gente. Da Aline? É a Aline mesmo? Amanda, que fez uma pergunta, mas eu quero falar sobre isso. É muito importante buscar soluções, procurar um psicólogo para te ajudar. O exercício físico, gente, é um grande aliado contra ansiedade, estresse, depressão. Então, é muito importante que você faça algo por você. Eu sempre falo com as minhas alunas, treinar é muito mais do que ter um corpo bonito, vai muito além da estética. É fazer algo por você, para você. E eu tenho, tipo assim, casos de alunas que nessa pandemia perderam parentes, passou por um luto muito difícil, eu o tempo todo falei pra ela, usa a atividade física como um recurso. E ajudou muito ela a passar por esse momento difícil. Por quê? Porque era um momento que ela estava treinando, eu brinco com as minhas alunas assim, durante o treino você tá sentindo tanta dor, que você não consegue pensar em mais nada além daquela dor que você tá sentindo. E aí você consegue dar um alívio pra sua mente das outras coisas. E uma coisa que é muito importante é o seguinte, você entender que se você não tem 2 horas para treinar, use o tempo que você tem. Se você tem 15 minutos, treine 15 minutos. Se é 30 minutos, 30 minutos. Que é melhor você treinar 30 minutos do que você não treinar nada. Porque esse pequeno passo que você dá de treinar 15 minutos, você já se sente realizado por, poxa, eu cumpri algo. E aí no outro dia vai ficar mais fácil de você treinar. Eu falo isso muito para as minhas alunas. E é isso. Então, quer ver o geral? Vamos fazer 15 minutos 4 vezes por semana. 4 vezes por semana, eu vou me dedicar 15 minutos. Tá, no final de semana você fez 1 hora de atividade física. Semana passada você não estava fazendo nada. É reconhecer, né? É reconhecer esse passo. É entender que, olha, eu posso dar espaço. Eu tenho 15 minutos, eu tenho 20 minutos.
Olha, eu posso fazer isso pela minha saúde, eu posso lembrar de beber mais água. Olha, eu posso fazer isso. Exercício é terapia? Não, mas exercício é terapêutico. A gente costuma falar que ler é terapia? Não, mas é terapêutico. Meditar é terapia? Não, mas é terapêutico. Tudo que Ajuda de vem, alguma forma. tudo que vem nessa de pode me ajudar, ok, a gente vai lá, ajuda. Mas não torna isso uma obrigação, mais um problema. É não deixar criar uma necessidade de perfeição com a alimentação, você vai gerar frustração. Uma perfeição com atividade física, você vai gerar uma frustração. Sim. É aquela pessoa que come bem a semana inteira, e aí na sexta-feira come um brigadeiro depois do almoço, e aí por conta desse brigadeiro depois do almoço, ela descontrola a sexta-noite, o sábado o dia inteiro e o domingo. Ou a pessoa Tá. come um brigadeiro e se sente a pior pessoa do mundo e já quer ficar Desistir. louca. Eu sempre falo isso. Uhum. Ah, não, Então, já que eu comi o brigadeiro, não vou mais fazer dieta nunca mais na vida. Uhum. Ah, eu falhei um dia no treino, não vou treinar mais. Tem muitas coisas nisso. Entra agora no que a Bel perguntou. A Bel perguntou assim, às vezes me sinto muito desanimada para treinar. Ana, você acha que isso pode ser um fator psicológico? Qual que é a sua opinião, Ana? falta de motivação. Mas aí tá, tem uma cobrança maior por trás? Você quer treinar muito tempo? Você quer treinar muitas vezes? Vamos criar metas possíveis. Porque se alcançando uma meta possível, você vai ficar motivada a alcançar uma meta maior. Sim. Então, assim, de nada me adianta ficar berrando, falando que eu vou na academia os 31 dias do mês, se o mês tem 30 dias. Então, assim, é quase que você coloca assim, uma coisa que não, você não vai fazer. Você não vai. Ah, mas eu Colocar metas vejo. alcançáveis, né? Então, assim, eu vejo a fulana indo pra academia de manhã, fazendo musculação, à tarde ela faz caminhada e de noite ela anda de bicicleta. Tá, e aí? Você vai fazer o que com essa informação? Você vai seguir essa vida? Você tem a vida da fulana? Não. Você precisa fazer isso também? Então, assim, vamos fazer um ajuste de expectativa? Olha, eu tenho tempo, dia de segunda, quarta e sexta. Eu tenho 20 minutos para fazer uma caminhada. Pode ser? Pode. Não tem certo e errado. Vamos conversar, vamos entender isso, vamos fazer esse ajuste de expectativa, vamos alinhar isso com profissionais. Também, assim, tem uma coisa de, eu fico desanimada para treinar, mas aí vai olhar, eu treino num ambiente que não tá bom. Eu treino num lugar que eu não me sinto motivada por outros fatores externos. Ou por um lugar que você se sente incomodada. Isso atrapalha também. Então, assim, academia, eu não me sinto bem em treinar na academia. Aí eu fico desanimada, aí eu vou pra academia e fico mal, porque eu não gosto da fulana que tá lá, eu acho que o ambiente me faz mal, então vamos mudar o cenário. E aí a gente entra quase que na busca pelo esporte perfeito, a busca pela atividade física perfeita. Sim. Tá, por que você tem que fazer a academia? Por que você tem que ir na academia? Porque só lá que eu aprendi. Não, existem outras atividades físicas. Hoje o importante não é assim, aquele padrão de tem que fazer academia. Não, movimente-se. Encontre algo que te motive, que te agrade, que te traga uma sensação boa, que te traga essa melhoria na saúde. Mas aí, assim, não vamos pensar nessa melhoria na saúde como um padrão, assim, quase que de eu preciso emagrecer 20 quilos em 3 meses. Sério? Você acha que... Entender também que, tipo assim, você tem que fazer algo que você goste, ótimo, que você procure profissionais que vão te auxiliar nisso. E você falou, é muito importante que você esteja em movimento. Igual a Ana disse, que eu sempre prego pra vocês, não existe só academia de musculação. Se você não se sente bem no ambiente de academia de musculação, faça treino em casa, faça uma aula de dança, só que você não pode deixar isso como uma desculpa. E um ponto que eu queria trazer aqui que eu vejo muito acontecendo na prática é confundir desânimo com preguiça. E uma outra coisa que eu acho que é importante dizer que nem todo dia você vai estar motivada, gente. Não existe isso, que as pessoas pregam muito isso, sabe? E eu vou rasgar o verbo aqui pra vocês. Não existe você estar motivada todo dia. Você vê essas pessoas que treinam todos os dias, eu treino praticamente todos os dias, eu sou atleta, então é um ritmo de treino muito pesado. Você acha que todo dia eu tô motivada pra treinar, gente? Não. Eu faço porque eu tenho uma meta. E para que eu alcance a minha meta, eu tenho que cumprir. Mas não que eu seja motivada todos os dias. Então isso é muito um mito e muitas das vezes uma desculpa para as pessoas não irem treinar. Tipo, não vou treinar hoje porque eu tô desmotivada. Aí chega amanhã, não vou não porque eu tô desmotivada. Quando na verdade você está com preguiça. Ou você está precisando entender que, não tô motivada pra ir. Mas eu tenho uma meta. E para que eu consiga, por exemplo, eu quero perder X quilos, quero emagrecer. Você sabe que se você não se alimentar bem e não treinar, você não vai cumprir aquela meta. Então, você tem que colocar metas para que seja mais alcançável e que seja mais fácil você fazer aquilo. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, você coloca uma meta de tantos quilos, uma meta alcançável, igual a gente está falando aqui, de X quilos em tanto tempo. Então, você vai traçar um plano. Olha, eu tenho que treinar todas essa semana, tenho que me alimentar bem. Mas essa ilusão de que achar que você vai estar todo dia pulando de alegria, não vai, gente. Eu sou da área, tem dia que eu só vou na academia com a força do ódio mesmo. Não é porque eu tô super motivada, não. Tem dias que eu trabalho até tarde da noite, eu tô exausta, meu corpo tá cansado, eu só quero deitar, mas eu falo, poxa, eu vou fazer nem que seja 30 minutos aqui porque eu tenho uma meta. Então, eu acho que é muito importante deixar isso claro, porque senão as pessoas vão confundir, achando que só pode Por desânimo e falta de motivação.
Não, e mas é não isso. depende da motivação, tem a disciplina. E assim, metas possíveis. Por quê? Atingir uma meta te causa aquela sensação de satisfação, no sentido de, nossa, eu consegui tanto, será que eu consigo tanto? E aí você fica motivado a querer mais, a estabelecer novas metas, a buscar outros padrões, outros parâmetros. E aí, assim, é aquilo, a gente vai sempre voltando o quanto que as coisas estão interligadas. Vamos fazer a sua meta. Não é a meta da rodinha de amigos, que prometeu entre eles que quem chegar mais leve do final do ano ganha X de reais. Sério? Sim. Então, assim, você vai fazer disso, você vai pegar isso e fazer um comparativo entre pessoas diferentes, corpos diferentes, vidas diferentes, vai querer que valer todo mundo quase que na mesma balança. Então, vamos adaptando. E é por isso que é importante ter um acompanhamento profissional. Quase que para te dizer um freio do olha, isso aí é bobagem. Olha, sim, o perigo. Então, a pessoa que chega e fala, olha, vou fazer jejum de 7 dias. Nossa. Tá, você vai emagrecer horrores. Chama desidratação. É. Então, assim, olha, você vai ficar ótima. Você indo pra academia todo dia, ficando 3 horas na academia levantando peso. Daqui a pouco você vai precisar de uma fisioterapia, pro joelho, pro braço, porque respeitem o limite psicológico de vocês, mas respeitem o físico. Entendam, assim, que seu corpo, ele não é um robô, que você vai ajustar ali a configuração e ele vai mudar. E estabeleçam padrões e parâmetros que façam sentido. Então, eu vou na academia 3 vezes por semana, porque é o que eu tenho de tempo disponível. Eu vou fazer exercício em casa 3 vezes por semana, 20 minutos, que é o que eu tenho de tempo disponível. Olha, no final de semana eu faço uma caminhada. Aí, no início da semana, eu tento fazer um exercício em casa. Eu faço uma aula de dança no meio da semana. Ah, eu não posso considerar essa atividade física. Pode. Coloca isso como a sua rotina e vamos fazer isso acontecer. Ah, mas me falam... também, né? Me falam que tem que ser, tem uma ideia ainda, né, de que atividade física é na academia. Então, assim, é quase que desconstruir isso no dia a dia. Falar, olha, ok, você vai fazer uma caminhada na rua com a sua vizinha, vocês gostam de ir conversando, se motivam, vocês estão bem. Sabe, tá muito difícil fazer isso sozinho. Então tá, eu tenho uma pessoa para ir comigo. Já que eu não tenho essa motivação própria, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma motivação com o outro. Então, eu sempre falo do compromisso público. Tá com dificuldade de fazer, se comprometa publicamente com alguém. Você vai ter tanta vergonha de falhar, que você vai fazer pra não faltar, vamos dizer assim. Mas sempre tendo aquele cuidado, né? Tipo, de não se comparar, igual a gente tá falando desse da live. Ah, mas a fulana treina tantos dias na semana e eu só consigo treinar 3. Gente, pensa que cada indivíduo é um indivíduo. E que cada pessoa tem uma rotina totalmente diferente. A fulana só vive pra treinar. Você trabalha, tem filho, tem casa, tem roupa, tem estudo, tem tudo pra fazer. Então, é entender exatamente isso também, que você tem que dar o seu melhor. Mas entender que você está dando o seu melhor e não empurrando com a barriga. Porque tem uma diferença. E hoje em dia, confundem muito isso. Ah, será que eu estou dando o meu melhor ou será que eu estou empurrando com a barriga? Tem que achar um meio termo aí. E eu acho que é muito importante dizer isso. E assim, não pode falar. Em terra de Instagram, todo mundo é super saudável e super feliz, gente. Exato. Então, assim, evitem. Tá muito difícil de lidar? Então, fica off um tempo, se dedica pra você. E aí, assim, não pensa na conquista como um número na balança. Pensa na conquista de uma respiração melhor, de uma noite de sono mais tranquila. Nossa, é tão importante. Então, assim, muito mais do que um número. O que, inclusive, pode não mudar, mas, no fundo, você tá tão preocupado com aquele dígito na balança, que você deixa de viver, que você vai se privando de um monte de coisas, e aí, no fundo, você não percebe que tem 10 dias que você tá dormindo melhor, que você tá respirando melhor, que você tá no final de uma escada, você não tá cansado. Então, vá valorizando isso. Olha, hoje eu dei conta de andar tanto sem cansar. Alguns dias eu viria aqui e chegaria cansado. E chegaria com respiração ofegante. Hoje não. Olha, eu dormi melhor essa noite. Então entenda que isso é uma conquista da atividade física, do exercício físico. Que isso é uma conquista. Não é porque ela não vem em peso, em número de roupa, que ela deixou de ser uma conquista. E são coisas que valorizar mesmo as pequenas vitórias, né? A Amanda falou assim, que ela gosta muito de escrever e que quando ela escreve, ela se sente melhor. Eu também sou assim. Tem momentos que, tipo assim, eu não sei o que fazer, aí eu pego um caderno e vou escrever naquilo que eu tô sentindo e me sinto muito melhor. E essa questão de valorizar, mesmo que seja as pequenas vitórias, lembrei de uma aluna minha, agora no mês de julho, ela já é mais velha, tem quase 60 anos, e ela tem problema no joelho. E aí a gente tava treinando e tudo mais, e ela sempre falou comigo, cara, eu tô treinando mais pela saúde, não exatamente pela estética. E ela viajou, foi pra uma praia aí, e chegou lá, tinha aquelas dunas de areia, sabe? E aí todo mundo falou assim, não sobe, você não dá conta. Tinha uma escadaria que você tinha que subir, acho que era com mais de 200 degraus, pra você escorregar na duna. E aí o pessoal que tava falando assim, não vai, porque você já é mais velha, porque você tem problema no joelho. Ela falou, não, eu vou tentar. E foi. Diz ela assim que quando ela subiu, o pessoal ficou pra trás, que ela escorregou na duna, não sentiu nenhuma dor, não sentiu cansaço, não sentiu o joelho. Ela chegou e falou assim, Micaele, você me preparou pra vida, brincando assim comigo. E eu falei, pra mim, isso é muito gratificante. Por quê? Porque eu sei que o treino que a gente tava fazendo teve repercussão.
E não é uma coisa de medidas que foi na fita, mas foi uma coisa que mudou na vida. É muito diferente, às vezes, você não conseguia agachar e consegue agachar agora. Então, são pequenas vitórias, mas que precisam ser contabilizadas. O Marcos perguntou assim, como achar uma forma para manter um treino em casa? Tem em vista o trabalho e os treinos de karatê. Obrigada. Olha, vamos lá. Marcos, o seguinte. A primeira coisa, isso eu vou falar mais profundo amanhã, tá? Amanhã a nossa live vai ser às 8h13 e o tema é exclusivamente sobre manter constância nos treinos, tá? Vou dar um início aqui, mas amanhã eu vou explicar detalhe por detalhe. Mas o principal é a organização. É você definir os dias que você vai treinar. No seu caso, você treina karatê e o treino físico. Então, você tem que definir, olha, eu vou treinar tantas vezes na semana karatê, tantas vezes na semana o treino físico em casa. Definir horário e deixar aquilo na sua agenda. Então, eu sei que dia tal eu vou treinar karatê em casa ou vou treinar o físico em casa. Então, eu não posso marcar nenhum compromisso, não posso chamar ninguém para vir na minha casa, porque eu tenho um compromisso com o exercício físico. Isso é muito importante. Entender que você precisa ter um compromisso com o exercício físico. Não uma coisa, tipo, doentia. Tipo, se eu não fizer, eu vou morrer. Não, mas um compromisso mesmo. Você não tem compromisso de ir ao médico? Você não tem compromisso de ir ao dentista? É a mesma coisa com o exercício físico. Porque quando você cria esse compromisso de ir com mais constância aos treinos, você consegue mais resultados. E aí você consegue se manter mais ativo porque você vê recompensa naquilo. O cérebro trabalha muito com forma de recompensa. Então, às vezes, você começa a usar ver que uma calça está apertada. Você começa a treinar, vê que ela frouxou. Aí você fala, nossa, vou continuar treinando. Essa calça não entrava e agora entra. Só que para que você realmente tenha resultados com o exercício físico e com a alimentação saudável, você precisa ter constância. Não é uma coisa que hoje eu vou, amanhã não. Aí na outra semana eu vou, aí na outra não. Então, isso é muito importante. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tenho aqui que eu acho que vai ajudar vocês. Eu tenho um calendário, tá vendo? Aí esse calendário, eu imprimo. Nesse calendário eu coloco as tarefas que eu tenho que fazer. E aí o dia que eu cumpro, eu coloco o que eu cumpri. O dia que eu não cumpro, eu coloco um xizinho. Então é muito importante vocês terem como que fala? Esse controle. Porque quando chega no final do mês, você já sabe, olha, um mês eu consegui treinar tantas vezes, outro mês não. Então o principal pra mim é a organização, Marcos. Ter uma organização certinha de quantos dias você vai treinar para que você consiga ter resultado, porque senão vai ficar tudo muito solto. E aí isso dificulta. Mas amanhã, na live de 8h13, eu vou trazer mais dicas sobre isso. Vou trazer um passo a passo para vocês seguirem, para que vocês consigam manter mais constância. Ana, quer falar mais alguma coisa? E aí, nessa parte de assumir esse compromisso, vamos pensar, você consegue assumir um compromisso com seu médico, com seu dentista, com um amigo, por que você não consegue assumir um compromisso com você? Então, assim, vamos entender o que tem por trás desse eu não consigo assumir esse compromisso comigo e tentar. Porque às vezes o nosso compromisso com a gente tá sempre jogando de lado pra resolver outra coisa. Não, você então coloca vamos outras coisas colocar. com prioridade, né? E aí a gente vem num tema. Que lugar você ocupa? Se você fizer uma lista de prioridades da sua vida, em que lugar você se colocou? Será que você nem se colocou na lista? Se você colocasse minhas prioridades. Fazer isso, resolver aquilo, fazer não sei o quê. Se você colocou alguma coisa de cuidar de mim, olha, aproveitar um momento meu, às vezes a gente nem se coloca nessa lista. Então vem disso, vem de tanto que a gente coloca outras pessoas no lugar, outras coisas no lugar, e vai empurrando essas coisas de lado. Eu consigo assumir um compromisso de ir no médico, de ir fazer um exame, de ir no dentista, mas eu não consigo assumir um compromisso de cuidar de mim 1 hora no meu dia. 1 hora é muito meia. Eu não consigo ter isso. Eu não consigo ter essa obrigação comigo. Não, a gente não está falando que você tem que assumir essa obrigação e se punir se não acontecer, se não der, se por algum motivo. Mas assim, tentar. Muito mais do que ficar dando desculpa, empurrando para depois, pensando, em janeiro eu começo a cuidar da minha saúde, Exato. Em janeiro eu faço check-up, em janeiro... Porque, então começa agora. Começa a cuidar da saúde agora e faz o check-up em janeiro. Provavelmente ele vai ser diferente do que se você não fizer nada agora. Então vamos pensar no, eu vou no médico, depois eu vou procurar uma nutricionista, depois eu vou procurar uma atividade física. Será que eu não estou prevendo que o médico vai me dar um puxão de orelha e vai falar assim, olha, você precisa cuidar da saúde, para depois eu ir? Por que eu não vou agora? Engraçado que eu já recebi muitas pessoas falando assim, não, eu vou emagrecer primeiro para depois ir para academia. Primeiro eu vou emagrecer para depois ir para nutricionista. Porque a pessoa acha que ela não tem jeito e que ela precisa esconder aquele problema antes de procurar ajuda. Quando na verdade ela precisa procurar ajuda para conseguir resolver o problema dela. E eu vejo que acaba... Oi, pode falar? É quase que se a pessoa fala assim, eu vou limpar minha casa, depois eu vou chamar a faxineira. Isso. Assim, ué, você vai fazer? Não faz sentido. Exato. E eu percebo que acontece muito assim, uma coisa vai puxando a outra. A pessoa não se cuida, e aí ela acaba se desleixando, tanto fisicamente, quanto em alimentação, como exercício físico. Aí ela não se sente bem com ela mesma. Aí ela começa a se comparar com as pessoas ao redor, com as pessoas das redes sociais. Aí ela começa a se ficar mais ansiosa, mais estressada, porque ela quer ter o corpo ou a vida de fulano ou de ciclano, e ela não consegue. E ela se sente frustrada porque não consegue. E aí ela fica pior.
E aí vira um ciclo que só vai piorando. Eu não me cuido, e aí eu começo a me comparar, aí eu me comparo e eu fico mal, aí eu como mais porque eu estou mal, e aí eu não me sinto capaz, e aí eu continuo me comparando, e aí minha ansiedade aumenta, meu estresse aumenta, minhas noites de sono já não tenho, só fico com insônia, e vira um ciclo. E quando você vê, vira uma bola de neve, e você não tem o controle mais sobre aquilo. E aí, realmente, você não tem outra opção, você não vai mudar sozinho. É a hora que você Exato. chega num ponto que, olha, eu preciso de um médico pra me ajudar, porque eu preciso de um médico pra me encaminhar, porque eu preciso de exames pra fazer. E aí você começa com, tem que tomar vitamina, você tem que controlar isso. E aí você pode chegar e agravando isso a um ponto que você fala, olha, eu preciso mudar pra ontem tudo isso que eu venho acumulando de problemas há 10, 12 anos. Então, assim, é uma questão de, você não engordou em uma refeição. Você não... Por que você acha que você vai mudar? Seu corpo não foi feito numa refeição. Por que você acha que ele vai mudar em um dia, em uma semana? Exato. Ele é o reflexo. E assim, entender, às vezes, você vai precisar procurar um médico porque você não está bem com o seu corpo, para descartar patologias, entender se esse desânimo não pode ser carência de vitamina, entender se esse Exato. desânimo tem uma causa fisiológica. Então, olha, eu tô na academia, eu treino, a pessoa te relata, eu tô na academia, eu treino isso tantas vezes por semana, eu não mudo o meu corpo. Eu não me sinto bem, eu tô gastando com aquilo. Tá, então vamos investigar. Vamos entender se tem algo mais. Ah, entendi. Ah, é um problema de alimentação. Ah, é um problema... Hormônio, mulher tem muito isso. Tem hormônio, às vezes tá desregulado, tireoide desregulada. Eu tenho uma amiga que ela começou a engordar absurdamente. E ela falou, Micaela, não sei o que tá acontecendo quando foi olhar, a tireoide dela tava desregulada. E aí acarretou em um aumento de peso, assim, drástico em poucos meses. Então, realmente, o que você falou é muito verdade. A gente tem que olhar aonde que tá o erro. Se é carência de vitamina, se é preguiça, se não é. Se é um pouco, você tá se cobrando demais, isso tá te atrapalhando. Isso faz toda a diferença. E assim, gente, carência de vitamina causa desânimo, causa preguiça, causa tristeza, tá? Não é sua culpa. Pode ter algo mais ali, sabe? No sentido de, gente, carência de vitamina D, sabe? A falta que o sol faz. Olha assim, em dias frios, em épocas muito frias, a gente tem uma tendência a ficar mais quietinho, mais desanimado. Porque faz falta a vitamina, porque faz falta aquela energia que tem ali. Então entender tudo isso, entender que ali você não precisa de mais coisa. Olha, não tem nada que me motive a sair da cama. Então eu vou procurar um médico. Não tem nada. Não tem nada que te motiva a cuidar de você? Não, não tem. Eu não gosto de mim. Mas você não gosta de você? Então vamos entender. Vamos procurar ajuda profissional, vamos fazer um encaminhamento para um médico, vamos lidar com essa questão. Porque sozinho você não está conseguindo, então tem que ter algo mais. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E é isso. Psicologia, gente, é uma coisa que é muito ampla. Então, se a gente for falar sobre transtorno, sobre ansiedade, sobre causas, tudo é multifatorial, tudo tem que ser entendido num acompanhamento mais específico. Mas não deixem de procurar ajuda, sabe? Entendam que assim, vocês não estão sozinhos. Levem a sério a saúde mental de vocês, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Reconheçam dificuldades, mas valorizem as suas conquistas. Respeitem os seus limites, sabe? Entendam da trajetória de vocês. Se respeitem mais, se valorizem mais e se cuidem mais. Seja, assim, a sua prioridade nessa lista que a gente tanto falou hoje. Se coloquem, assumam compromissos com vocês. E é isso, acho que chegamos nesse ponto. Então, como a Mica disse no começo, é muito fácil olhar para o bastidor do outro, olhar para o nosso bastidor e valorizar só o palco do outro. Tá? Exato.